Nem tudo o que saiu das fábricas soviéticas foi um acerto. Hoje vamos conhecer os 5 caminhões mais odiados pelos motoristas daquela época. Veículos que prometiam ser lendas, mas acabaram se tornando pesadelos sobre rodas. Motores ineficientes, falhas absurdas e designs que tiravam qualquer um do sério. Pronto para descobrir quais foram os maiores erros do transporte soviético? Vamos lá, porque isso começa forte. ZIS-151, o pioneiro que não deu conta do terreno difícil. O ZIS-151 foi um dos primeiros caminhões soviéticos projetados para enfrentar terrenos complicados. Contava com 3 eixos motrizes e algumas soluções de engenharia ousadas que prometiam alta capacidade off-road. No entanto, como costuma acontecer com projetos inovadores, a realidade não foi tão generosa. Os engenheiros inicialmente planejavam equipar o ZIS-151 com pneus simples nas rodas traseiras para melhorar a tração. Mas o exército, que era o cliente principal, insistiu no uso de rodas duplas em cada eixo traseiro para garantir autonomia em caso de furo. À primeira vista, essa decisão parecia lógica e prática, mas no terreno real complicou tudo. O problema principal era que essas rodas duplas enchiam-se rapidamente de lama, tornando-se um peso morto inútil. Os motoristas precisavam parar e limpar ou até desmontar as rodas manualmente, o que exigia muito esforço. Além disso, o corpo enorme do caminhão, suas rodas relativamente pequenas e a baixa altura do solo dificultavam ainda mais a superação de obstáculos. Para colocar em perspectiva, o GAZ-63, um caminhão mais simples e de menor capacidade, mostrava desempenho superior fora de estrada graças à sua maior altura livre do solo, rodas maiores e pneus simples. O ZIS-151 foi um passo importante na evolução dos veículos soviéticos, mas também ensinou valiosas lições sobre a importância de um design integral e adaptado às condições reais. ZIL-132R, o protótipo caro e beberrão. O ZIL-132R foi um caminhão experimental que nunca chegou à produção em série. Embora sua capacidade de enfrentar terrenos difíceis fosse notável, tinha defeitos que o marginalizaram rapidamente. O mais grave foi seu consumo brutal de combustível. Em alguns relatos, chegava a 78 litros a cada 100 quilômetros. Num contexto em que os recursos eram escassos, isso era inaceitável. Além disso, seu tamanho e design tornavam a manobra complicada, especialmente em espaços reduzidos. Como muitos protótipos, o ZIL-132R também sofria de problemas de confiabilidade, com falhas frequentes em diferentes sistemas. Seu desenvolvimento foi caro e, quando terminou a fase de testes, o exército já considerava que modelos existentes como o ZIL-131 atendiam suas necessidades sem exigir um caminhão tão caro e complicado. Assim, o ZIL-132R ficou apenas como um experimento que mostrou o alto custo de inovar sem equilíbrio. KZ-606, Kolkida, inovador, mas desconfortável para o motorista. O KZ-606, também conhecido como Kolkida, foi um dos primeiros caminhões tratores soviéticos projetados na fábrica automotiva de Kutaisi. Representou um avanço importante para a indústria local graças à sua configuração sem capô e com a cabine sobre o motor. No entanto, a experiência de dirigir esse caminhão estava longe de ser agradável. Seu motor ZIL-7K, instalado nos primeiros modelos, não tinha potência suficiente para transportar cargas pesadas. Além disso, apesar de seu motor pequeno, o consumo de combustível era alto, aumentando os custos de operação. Os motoristas também reclamavam da dirigibilidade difícil devido à curta distância entre eixos e ao design que afetava a estabilidade, especialmente em altas velocidades. A cabine era pequena e sem conforto, o que gerava grande desconforto em viagens longas. Apesar de seus problemas, o KZ-606 foi um pioneiro na evolução do transporte soviético e sua história continua sendo um capítulo importante na fabricação de veículos nacionais. MAZ-503, o trabalhador incansável com seus próprios defeitos. O MAZ-503, produzido a partir de 1963, baseava-se no design do caminhão MAZ original e vinha equipado com um motor a diesel YAM Z236 de 11 litros.
com potência entre 150 e 300 cavalos. Este basculante se destacava por sua alta capacidade de carga e resistência em condições extremas. No entanto, como toda máquina, tinha seus pontos fracos. O motor IAMZ 236 consumia bastante combustível, especialmente em condições de trabalho pesado. Sua velocidade não era das melhores para viagens longas, o que limitava sua eficiência. Para o motorista, a cabine era desconfortável, assim como em outros modelos soviéticos. O ruído e as vibrações eram tão intensos que podiam afetar a saúde a longo prazo. Por fim, seu tamanho e peso tornavam a manobra complicada em espaços estreitos. Apesar dessas falhas, o MAZ-503 é lembrado como um verdadeiro trabalhador incansável que contribuiu muito para o desenvolvimento industrial soviético e continua sendo um ícone respeitado. ZIS-150, o caminhão do pós-guerra com muitas limitações. O ZIS-150 foi um caminhão médio produzido entre 1947 e 1957, um dos mais numerosos na União Soviética. Mas nem tudo foi fácil para este veterano. Seu motor era fraco para as tarefas que precisava cumprir, especialmente em subidas ou quando carregado. A eficiência dos freios deixava muito a desejar, o que podia ser perigoso quando estava cheio. Assim como em outros modelos, a cabine era barulhenta e vibrava muito, causando desconforto e problemas de saúde aos motoristas. Além disso, no momento de seu lançamento, muitas de suas soluções técnicas já estavam ultrapassadas, comprometendo seu desempenho e conforto. Mesmo assim, o ZIS-150 foi fundamental para a reconstrução da economia soviética após a Segunda Guerra Mundial e é um símbolo importante daquela época. Um olhar profundo sobre o impacto humano e tecnológico. Além das especificações técnicas e das dificuldades mecânicas, esses caminhões soviéticos representam um capítulo profundo sobre a relação entre o homem e a máquina em um contexto histórico desafiador. Para os motoristas, não se tratava apenas de dirigir um veículo, mas de conviver diariamente com ruídos insuportáveis, vibrações constantes e a incerteza de que qualquer falha poderia deixá-los parados no meio do caminho. Essa tensão física e mental gerava um desgaste que ia além do trabalho, afetando sua saúde e qualidade de vida. Em termos tecnológicos, esses caminhões refletiam a ambição da engenharia soviética de construir máquinas robustas, capazes de enfrentar a geografia complexa do país e as exigências do trabalho pesado. Porém, os erros de design, as decisões influenciadas pela logística militar e as limitações de recursos econômicos resultaram em veículos imperfeitos, que nem sempre atendiam às expectativas. Cada modelo, com suas forças e fraquezas, ensinou algo novo aos engenheiros e marcou um passo na evolução industrial. Essa história é, essencialmente, a de uma busca constante por equilibrar potência, eficiência e conforto em um ambiente de restrições. Uma história em que o progresso tecnológico e o sacrifício humano sempre estiveram intimamente ligados. Esses 5 caminhões soviéticos representam diferentes desafios e erros no desenvolvimento de veículos industriais. Cada um teve suas forças e fraquezas, mas todos deixaram lições valiosas para a engenharia automotiva do país. Se você se surpreendeu com esses caminhões soviéticos que, com todos os seus defeitos, marcaram a história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho. Nos vemos no próximo vídeo para continuar descobrindo lendas sobre rodas.